Vai. Pode começar. O nosso filósofo é Sartre e a gente vai falar um pouco sobre o texto dele, que é o existencialismo e o humanismo. Sartre começa o seu texto filosófico dizendo sobre a essência. O que é essência? Vou dar um exemplo. Quando um homem ele vai construir uma cadeira, ele já sabe que a função daquela cadeira vai ser fazer alguém sentar nela. Ou seja, a essência dela é isso, é como uma função. O que Sartre vai dizer? Ele vai falar de uma coisa que chama existencialismo ateu, que ele fala que Deus não existe e o ser humano não tem uma essência, ele vai criando essa essência ao longo da vida, ele determina a sua própria essência. Esse existencialismo, ele não fala sobre, ele tenta provar que Deus não existe, ele apenas diz que se Deus existisse, nada mudaria, a existência de Deus não mudaria nada. Sartre também fala sobre a má-fé, que é quando você, por exemplo, você diz que fez um certo ato, mas na verdade você não fez, ou seja, é uma mentira. Você não fez a lição de casa, aí você vai falar para a professora, não fez a lição de casa porque eu continuo com a lição de casa. Você está mentindo. Aí quem fez isso no site chama de covarde ou canalha. Sempre da teoria de Sartre está na liberdade. Todas as ações do homem têm que estar em prol da liberdade. Por exemplo, a sua liberdade vai ter. A liberdade sobre isso, quando você tem que fazer para se libertar, você acaba se liberta tudo. Como é que isso acontece? Eu não sei, ele fala que Cada um tem a sua opção de escolha. Por exemplo, no final do texto aparece até que ele fala que um garoto foi procurar uma moça para perguntar para ele o que ele devia fazer. O moço não respondeu, mas ele sabia que a escolha do garoto seria o que ele ia falar. E o garoto decidiu sua própria liberdade. Sora, tem mais uma coisa aí. O Sartre vai dar um exemplo de um homem de má fé, que seria o Marx. Que ele vai falar que o Marx ele tira a liberdade de escolha das pessoas. E também ele fala que você tem que fazer a liberdade, você dá a liberdade a todos também. Por exemplo, quando uma pessoa de má fé seria considerada uma pessoa, tipo, eu tenho um sobrenome, né? Aí eu acabei tirando a liberdade dele de escolher, tipo, ele pode não escolher levar um soco. Vocês terminaram? Não, fiquem tranquilos. Vocês já finalizaram com vocês? Sim. Beleza. Então, Continua deixa eu gravando? pode falar. Deixa eu só acertar algumas coisas. A má-fé, pessoal, ela não é tirar a liberdade do outro. Porque para o Sartre não dá para você fazer isso. Não dá. Para tirar a liberdade do outro, não. Você sempre é livre. Liberdade é o que você sempre vai ter. Você pode ferir o outro, violentar o outro, mas a liberdade é uma coisa que o outro não perde. Sempre tem escolha. Ele pode virar Mas eu dei Eu filmo ela agora? Não, mas aí Não. pode escolher também. É pra parar? Bem, o que é a má-fé? A má-fé é toda desculpa que você tenta dar para dizer que você não é livre. Certo? Então, aquele caso que vocês falaram do cachorro. O cachorro comeu a lição. Então, eu estou dando uma desculpa para dizer por que eu não fiz, mas por que eu não fiz? Porque eu não quis fazer, porque eu escolhi não fazer. Que ele está querendo dizer assim, tudo é fruto da escolha sua. Então, aí, por que o Marx não é um cara de má fé nesse caso? Porque o Marx não tira a liberdade das pessoas. O que o Sartre vai criticar no Marx não é que o Marx é de má fé, age de má fé, é que o Marx ele propõe uma teoria que faz com que as pessoas não escolham o que elas querem, e sim seguir a teoria do comunismo. Então você não deve ficar seguindo um determinado
padrão seguindo determinada pessoa, porque você é livre. Você faz o que você quiser. Exatamente. Só que aí você não faz tudo o que você quiser. Por quê? Porque tem aquela ideia de quando eu me liberto, eu liberto os outros, se vocês tratarem. Para o Sartre, quando eu faço as minhas escolhas, eu também estou escolhendo pela humanidade. Não só porque eu me torno exemplo para as pessoas, mas porque eu não posso desconsiderar o outro nas minhas opções. Porque eu não escolho nada que é mal para um ser humano, certo? Para mim. Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou fazer isso tudo para me ferrar. Né? A gente nunca escolhe uma coisa que é ruim para a gente tem que escolher sempre o que é melhor. E ao escolher, eu estou dizendo, isso é o melhor para qualquer ser humano. Então, ao escolher a minha, eu escolho toda a humanidade. E é por isso, né? Eu sendo livre, eu estou dizendo para a humanidade o seguinte, ser livre é uma coisa boa, sejam livres. Professor, por exemplo, quando ele fala sobre o herói, ele está querendo ensinar que o herói é porque admite que ele não fez isso. Ele fala a verdade? O herói é aquele que escolheu ser herói. Assim como o covarde e o cafajeste é aquele que escolheu ser covarde, canalha, cafajeste. Para ele, ninguém nasceu herói. O herói é construído ao longo das suas ações, assim como o canalha também. Só que cada um tem que escolher se vai ser herói ou canalha. Ninguém pode escolher por você. Essa que é a crítica à teoria do Marx, que de certa forma também está criando uma determinada forma de ser. E aí você perde um pouco a sua liberdade. Okay? Vocês entenderam? Sim. Deu para ficar claro? Professor, Vocês estão com alguma dúvida, pessoal? Querem fazer perguntas? Fala. o negócio do humanismo que colocou o homem como meta, ele fala sempre disso, colocou o homem como meta. Então, aí por que ele fala assim, o existencialismo é o humanismo, que é o título do texto? Que ele vai dizer, todas as outras teorias colocam o ser humano como objeto, enquanto o existencialismo vai colocar o ser humano num estatuto de dignidade, de escolher o que ele vai ser, que nenhuma outra teoria colocou. Então, o existencialismo não é uma teoria pessimista para o ser humano. É difícil tomar as suas próprias decisões? Sim, é difícil, mas é a única coisa que vai fazer você ser digno de ser humano. Porque você nasceu livre, você nasceu humano, você nasceu pensante. Então, o existencialismo é um humanismo porque ele defende o ser humano. Ele não coloca o ser humano como um joguete na mão do destino, na mão de um Deus que uma hora quer o seu bem, outra hora quer o seu mal. Não coloca você numa situação de ser objeto de nada. Você é o sujeito da história e você é o objeto também. Então, o ser humano é a coisa mais importante. Então, por isso que é um humanismo. Porque é uma teoria que defende o ser humano. Que é dura para o ser humano? É dura. Não é fácil fazer todas as suas escolhas e ser responsável por todas elas. Mas é a melhor para o ser humano. Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa para eles? Ficou claro? Show. Fala comigo. Então Marx, ele faz só críticas aos filósofos ou ele só fez essa crítica ao Marx? Ele faz mais críticas, vocês sabem? Ele cita Kant. Ele fala um negócio como se fosse em inglês, né? Karl Marx. Karl Marx. Oi? Freud. Não, ele vai fazer uma... Ninguém. Ele vai criticar várias ideias de todos os filósofos que tentam fazer um projeto, até o próprio Como você tem que Nietzsche, ser. como você tem que ser, para você tirar a sua verdade. Ele só faz críticas? Não. Ele vai fazer